futsal me derrubou, né? Aí a regra do futsal me permitia ser um dos nomes do jogo, né? Então, quando eu comecei a jogar, tava entrando a adaptação do goleiro, eu saí jogando com o pé. Com 14 aninhos ali, eu era muito podre. E daí eu era deixado de lado. Então, o que eu vou fazer? Vou me dedicar a trabalhar com o pé. Então, chegava em horário lá, era chutar no começo, chutar no final e acabar evoluindo. Chegou um ponto que a própria regra do futsal permitia, né? Então, eu saía, era muito difícil sair de uma partida de futsal sem fazer 2 gols. Então, daí para um goleiro fazer 2 gols, 3 gols, 4 gols, já saí de jogo fazendo 5 gols. Claro que o nível era... Você tomava 3 gols, mas fazia... Você fazia 3 gols, mas tomava um frango, ficava obsoleto o frango, porque quanto demais e menos ficava positivo. A regra permitia, né? Hoje a regra já é um pouquinho mais... Até por causa da ampliação das medidas da quadra, né, de futsal. Antigamente você pegava as quadras ali, eram tudo de 30 metros, né? 32 metros, daí quando começou a aparecer, lá em Freiburg, por exemplo, o Jardim América era 34 metros, nossa senhora, potreirão. Depois surgiu o medalhão aqui em Videira, que é 40, né? 40 por 20, então daí isso acabou mudando um pouquinho. E daí a regra do futsal evoluiu no sentido de dizer 5 goleiros, tinha uma limitação para jogar, porque tínhamos equipes que giravam em torno disso aí. Então, de fato, Mas você não acha que tinha, tipo assim, uma liberdade... O jogo ficava mais legal, mais dinâmico, cara, o jogo com o goleiro jogando junto, né? Hoje, se a regra voltasse, a evolução tática já não daria tanta liberdade pro goleiro como era na época. O goleiro, porque o que dizia a regra? A bola tinha que passar ao meio da quadra, a bola passava, ele podia devolver a bola pro goleiro. Então tinha times que ficavam fazendo esse troca de bola com o goleiro o tempo inteiro. Era difícil para marcar. Hoje já não funciona mais assim. Porque os caras botam um jogador de linha para marcar, ainda tem dificuldade, mas não é que nem antigamente lá que o goleiro fazia muita diferença com o pé, fazia muita diferença. Eu lembro que com o pai assisti muito jogo de futsal, o pai gostava de assistir, era no campeonato municipal lá de Piratuba, mas era direto o goleiro linha era muito utilizado. Isso, eu não sei se era a mesma época, mas eu comecei a ver jogo com o pai, era 2008, 2009. Aí ela já estava entrando a transição foi em 2008, 2009. Em 2009 daí mudou a regra. Até 2008 ainda era assim, que daí eu até joguei estadual em 2008 para ADV. Aí também eu era o goleiro que entrava para chutar e entrava para bater tiro livre. Inclusive tem uma de tiro livre que dá para mim contar aí que bate. Daí eu em 2000 e lá vai pedrada, ali 2005 eu jogava um adulto de caçador, mas 2005. Então eu era juvenil e adulto. E daí o nosso time juvenil foi jogar em Chapecó, na BB Chapecó. A BB Chapecó era a BB Rotesma, a BB Apt, né, Timão. Em 2005 daí eu não fui com o time adulto, eu não fui com o time juvenil, eu fiquei com o time adulto, porque eu era um goleiro, né, adulto, né, mas eu tinha idade de juvenil. E o estadual na época era um jogo na sexta-feira, um jogo no sábado de manhã, um jogo no sábado à tarde, o juvenil. Daí os times se reuniam, os 4 times faziam esse quadrangular. Mas eu era goleiro, apesar de idade de juvenil, eu jogava no adulto, do Kinderman, né? Jogava no Kinderman? Eu jogava no Kinderman. Daí ficamos lá fomos jogar na sexta-feira contra a Unisul de Tubarão, em Caçador, e daí no sábado de madrugada eu ia lá completar o time de Caçador na etapa lá do juvenil. E eu cheguei lá, quando a gente chegou meio atrasado, então eu já entrei com a equipe atrasado, mas em tese eu entraria e já jogaria com o sub-20, porque imagina, né, moral do juvenil jogando adulto. Aí chegou lá, mas daí o goleiro já estava aquecendo e tal, fiquei no banco. Mas eu estava cozido, porque daí nós tínhamos saído viajar cedo, né, de Caçador, e viajamos, chegamos lá e o jogo era contra Xaxim. Se não me engano, o Alex era de Xaxim. Talvez o Alex que está escutando nós, eu não lembro quem que era o goleiro do juvenil do Xaxim. Ou Xaxim ou Xanxerê, uma das duas cidades ali. E aí, tava um jogo, e daí nós... Tudo igual. Mas eu não recordo, faz algum tempo, né? Talvez seja até mais velho que alguns que estão aqui, né? De 2005, né? 2004. Talvez do público que tá vendo alguém ali, mas nós estamos velhos também. E eu fiquei lá aquecendo o jogo, né? Mas eu me distraí. E daí eu digo, fiquei meio magoado com o treinador do Sub-20 lá, né? Não me colocou jogar. Digo, mas olha, eu sou adulto e, cara... E eu fiquei aquecendo meio porcamente lá e tudo mais.
Eu não lembro de ter tomado gol, diz o Alex, né? Mas tomou também. Não, o Alex não tomou, acho que se escapou porque nós jogamos poucas vezes contra, né, Alex? Aí eu jogamos a favor, inclusive o meu goleiro lá em Freiburg agora, né? Nosso goleiro lá de Freiburg. Aí, colega de trabalho em Salto Veloso. Mas aí tava lá, fiquei meio morgadão no aquecimento e daí sei que tava 3-3 o jogo e nós precisávamos ganhar o jogo de... O Xaxim, então de Xaxim, se não era o Alex lá. E aí, faltavam uns 3 minutos pra acabar o jogo, tava 3-3, deu um tiro livre. E eu tava muito cozido lá no banco de reserva. E o treinador me chamou pra mim bater, né? Acho que é Paulão o nome do treinador de caçador, não lembro o nome dele. E ele me chamou pra bater o tiro livre, primeiro que eu já entrei na quadra de colete, né? O árbitro já mandou eu voltar a tirar o colete, né? Aí tirei o colete, arrumei a bola, olhei aquele goleiro lá, o Alex talvez lembre, não lembro, era um goleiro que tinha cabelo arrepiado, não era tão magrinho assim, eu me lembrava... Era mais cheinho, né? Pra não ser preconceituoso, aí o pessoal dizia, gordinho, né? Mas ele era mais gordinho. Mas com certeza o apelido dele devia ser pança, né? Daí, eu não sei se era esse apelido, mas era diferente. Aí, mas naquela época podia ser, né? Porque naquela época não tinha tanta... Não que a gente concorde com esse tipo de coisa, né? Mas o goleiro aqui de Videira, do futsal de Videira, era pança, era mais um goleiro, né? Foi um dos melhores goleiros do mundo, né? E aí, arrumei a bola no tiro livre lá, 3 minutos, meu time olhou lá e o cara vinha batendo no meu ombro. Vamos, Tico, faz aí! E eu disse, não, pode deixar pra mim, quero empurrar essa bola e tudo. Peguei uma distância, passei a mão embaixo da sola do tênis pra não escorregar, né? Pra não fazer um fiasco lá, né? Passei, embalei, pum! Acertei na última fileira de luz lá, né? E daí isolei a bola lá, e daí os caras gritando comigo, eu disse, tá, mas o quê? Volta pra trave! Eu disse, é verdade, tem que voltar pra trave, os caras que tinham cobrado. Enfim, aí tomei o gol na volta lá, acabamos desclassificados. Eu tentei, né, cara, mas a minha tentativa não foi muito caprichada como o pessoal esperava, né? Eu digo, de fato, sou juvenil mesmo, né?